Olá, eu sou o Dr. José Garbi, professor da Faculdade de Medicina de Marília, e hoje eu tive prazer aqui no Encontro Brasileiro de Tireoide, o EBT, no Meet Professor, a gente ter uma discussão sobre o hipertireoidismo subclínico. Os Meet Professors, geralmente eles têm um enfoque bem prático, então todo o foco da nossa apresentação foi como manejar o paciente com hipertireoidismo subclínico. E nós abordamos de uma forma passo a passo, né? Inclusive aproveitando um pouco o capítulo que a gente tem no Guia de Tireoide da SBEM, que a gente escreveu, sobre como manejar o hipersubclínico passo a passo. Então, o primeiro passo é aquele paciente que vem com TSH baixo ou suprimido, lembrando que o hipertireoidismo subclínico, ele é definido por concentrações baixas ou suprimidas do TSH, na presença de concentrações normais do T4 livre e do T3. E aí ele pode ser subclassificado de acordo com o nível de TSH. Em grau 1, quando o TSH é baixo, mas não é suprimido, e em grau 2, quando o TSH é abaixo de 0,1, ou seja, o TSH suprimido. Muito bem, então, quando a gente está diante de um paciente com TSH baixo, a primeira coisa é manter a calma, não sair tratando o paciente. Então, a gente precisa primeiro repetir esses exames, em média, 3 meses depois. Por quê? Porque aproximadamente 50% dos pacientes vão ter esse TSH normalizado depois de 3 meses, e a essa condição a gente chama de hipertireoidismo subclínico transitório, né? Então é importante que a gente repita, né, esse TSH. Então ele pode ter tido lá uma alteração do exame porque estava usando um medicamento, ou porque ele teve uma tireoidite assintomática, enfim, outros fatores que podem causar uma diminuição transitória do TSH. Para aqueles que depois de 3 meses eles têm essa alteração persistente na presença de concentração normal do T4 e também do T3, e aqui é importante que tem que dosar o T3, porque na T3 toxicose só o T3 vai estar elevado, né? E o T4 vai estar normal, e isso não é hipertireoidismo subclínico. Então aí você confirma o hipertireoidismo subclínico persistente. O próximo passo vai ser definir a etiologia, que a gente vai definir da mesma forma que a gente já faz com o hipertireoidismo franco. Definido a etiologia, geralmente a doença de Graves ou a doença nodular autônoma, o próximo passo é avaliar qual o impacto clínico que o hipertireoidismo subclínico está causando naquele paciente individualmente. E aí vai importar a gente ter o conhecimento de que o hipertireoidismo subclínico, ele tem sido associado com alterações cognitivas, com declínio cognitivo e até a demência em pacientes idosos, com aumento do risco de osteoporose nas mulheres menopausadas, com aumento de risco de fratura óssea nos idosos, com aumento do risco de fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, particularmente naqueles indivíduos com TSH abaixo de 0,1 e principalmente em idosos, e também com aumento de risco cardiovascular e de mortalidade. Estudos até que a gente teve a oportunidade de participar. Nós temos um estudo brasileiro que a gente conduziu, que é o estudo NIPO brasileiro em tireoide, e também como parte do TIDE Studies Collaboration, que é um consórcio, né, de investigadores com estudos prospectivos em que a gente faz uma base de dados comuns com meta-análise de dados individuais. E os resultados desses estudos
mostraram que o hipertireoidismo subclínico associa-se com maior risco de incidência de eventos cardiovasculares, ou seja, infarto agudo do miocárdio e AVC fatais, né? E também com aumento de risco de mortalidade total. Então, vejam que o hipertireoidismo subclínico, ele afeta predominantemente idosos, né? Ele afeta mais, particularmente os idosos, não é que é predominantemente, ele afeta mais os idosos, diferente do hipotireoidismo subclínico, que protege os idosos e vai ter efeitos maiores em jovens. No hipersubclínico é diferente. O idoso é que a gente tem que ter o cuidado maior. Muito bem, aí a gente vai avaliar caso a caso se esse paciente tem risco cardiovascular, se ele tem risco de fratura, né? Como é que está a função cognitiva dele. Daí a gente vai passar para outra fase, que é estratificar o paciente de acordo com os riscos. E nesse momento a gente então, que a gente diz que é o make decision, né? É como que a gente vai fazer o processo de decisão. Então a gente utiliza 3 parâmetros principais. Primeiro, o nível de TSH, se suprimido ou baixo, mas não suprimido, ou seja, entre 0,1 e 0,4 ou menor que 0,1. A idade, se maior ou menor que 65 anos. E os fatores de risco, né? Então, daí a gente vai separar, né? Aqueles pacientes idosos, geralmente a gente recomenda o tratamento de todos, independentemente do valor do TSH, por conta do risco de fibrilação atrial e também de insuficiência cardíaca. Agora, os pacientes mais jovens, com menos de 65 anos, com TSH entre 0,1 e 0,4 e que são assintomáticos e não têm comorbidades, uma conduta, em geral, só de observação. Se é um paciente nesse nível de TSH ainda, baixo, mas não suprimido, que já tem sintomas associados ao hipertireoidismo ou tem fatores de risco, ele é um paciente que tem arritmia, ele é um paciente que já tem insuficiência cardíaca, ele é um paciente que já precisou, é diabético, obeso, hipertenso, dislipêmico. Então, esse paciente com fator de risco cardiovascular, a gente pode considerar o tratamento. Se é uma mulher pós-menopausada, com osteopenia, com osteoporose ou osteopenia, também nós temos que considerar o tratamento, tá? Agora, para os pacientes jovens com TSH menor que 0,1, daí se ele tem sintomas, se ele tem risco cardiovasculares, a gente também aí nós vamos tratar esse paciente, a gente não vai considerar o tratamento. Lógico que a base de tudo é a medicina individualizada. Então você vai aplicar esses conceitos para cada paciente individualmente, porque cada um tem uma particularidade e tem uma história de doença diferente do outro.